E estamos nós aqui de novo para dar continuidade naquela entrevista muito legal com o casal português Marco e Sandra. Agora eles vão falar sobre a reforma que eles fizeram no lavabo da casa em que eles moram em Setúbal, Portugal. Vocês vão amar as ideias criativas e super simples que eles colocaram em prática para dar uma outra cara para essa área da moradia deles. E enquanto o vídeo não começa, aproveite para se inscrever no canal, dar um like se você gosta das nossas apresentações e ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui no Sua Dica, Nossa Obra. Agora vamos falar um pouquinho sobre o lavabo da casa de vocês. Que, diga-se de passagem, Sandra, cá entre nós, ele já era bonito, hein? Não dá para dizer que era uma coisa muito feia que precisava mudar. Ele era. Quando eu olhei a primeira imagem do vídeo de vocês, e isso está na internet, viu, gente? O Marco e a Sandra, eles fazem várias obras, várias reformas, criam peças a partir de coisas recicladas, e eles têm um canal no YouTube e tem página no Facebook que o nome é Redecorar. Então, quem puder, acesse lá para conhecer um pouco mais do trabalho maravilhoso que eles fazem. Quando eu vi a primeira imagem, eu falei, mas peraí, mas essa é a imagem do depois. E a Sandra apareceu falando, esse aqui é o antes. Eu falei, nossa, se o antes está assim, imagina o depois, né? Ficou realmente muito, muito bonito. Nesse caso, não foi necessidade, né? Vocês não fizeram a reforma por necessidade. Isto da Sandra, quando a Sandra me disse assim, eu quero reformar o nosso lavabo, e eu, o quê? Mas ele está bonito. Não está nada, não está nada. Eu quero dar uma nova cara. Eu, É que é assim, aqui nós temos uma história aqui, uma história que às vezes a pessoa tem que ir lá no nosso canal para conhecer melhor. Essa casa era uma garagem. Não. Já... Antes de ser garagem, sim, era uma fábrica de candeeiros a petróleo. Que incrível! Isso em que época, Marco? Isto foi no início do século XX. Meu Deus! É histórico, então? É. A casa está situada num bairro histórico da nossa cidade, em Setúbal. Então, que legal! Então, isso já foi uma fábrica, já foi uma sala de aula que a mãe do Marco, ela deu aula de inglês, de reforço aqui nesse espaço. Já foi cenário de um filme francês do Inspetor Maigret. Você está brincando. Então, quando nós viemos para cá, isso era um grande salão. Só tinha uma parte ali da cozinha que era feita debaixo de uma escada, que está no nosso canal, nossa cozinha. E o resto era um espaço aberto, totalmente aberto. Sem lugares assim para você colocar a geladeira, você colocar a parte do fogão, porque ele era tudo amplo, você não tinha esse espaço, você tinha que deixar o fogão no meio da cozinha, ou a geladeira no meio da parede, ou do espaço, porque não tinha uma parede. Então, esse espaço que está aqui, que é a segunda parte da nossa cozinha, foi criada por nós. Só que eu preciso de arrumações, porque a lavanderia fica na cozinha. A lavanderia fica na cozinha e o lavabo fica aqui ao lado. Entretanto, o lavabo era um espaço grande, com espaço potencial para guardar os produtos, só que tinha um armário pequenino, uma coisa muito estreita. E tinha o bidé. E tinha um bidê também lá, e tinha um buraco na parede que o Marco fez para passar água lá para fora. Então, ali estavam uns problemas ali graves. Então, eu disse para o Marco, olha, vamos dar umas voltas por aí. Ele falou assim, mas onde você quer ir? Eu falei, quero ir no Ferro Velho. E ele, Ferro Velho? Sim, tive uma ideia. E ele, uma ideia? Sim. Toda vez que eu encontro alguma coisa, eu quero, o Marco diz, para quê? O que é que você vai fazer? E eu digo assim, vou levar, porque depois eu estou tendo ideias.
Porque se eu falar para ele logo a ideia, talvez ele não entende e ele não quer levar. E eu queria ir no ferro velho, porque eu já tinha ido nesse ferro velho uma vez e tinha visto essas bacias de esmalte, que ela é conhecida também como bacia de ágata. E eu tinha visto que é essas antiquíssima e é lindíssima, né? Exatamente. E eu tinha visto elas lá. E eu pensei, vou voltar lá, se tiver lá, estou pensando em fazer uma bancada e colocá-la. Vai ficar maravilhosa. Ou seja, a inspiração para o lavabo, a Sandra teve a partir de uma bacia que ela viu no ferro velho. Nossa, que capacidade, hein, Sandra? Porque, olha, a bancada ficou lindíssima, lindíssima, lindíssima. Nossa, essa era a primeira coisa que eu ia perguntar para vocês. A ideia da bancada, foram vocês que tiveram, vocês que desenharam a bancada? É alguma madeira diferenciada ou é uma madeira comum? É pinos. Pinos normalíssimo que a gente compramos, não sei se posso dizer o nome da superfície, mas foi numa grande superfície de material de construção. Ok. Está lá a placa, a prancha de madeira. O verniz. Foi super barato. Vai falando com... Eu tenho aqui uma serra de esquadria. Cortei, tirei as medidas, cortei. O acabamento dela foi em verniz marítimo. Dei 3 de mãos, só porque sim, porque com 2 de mãos bastava, mas dei 3. Exatamente. Você pegou a madeira, lixou, deixou ela bem lisinha, e aí veio com o verniz marítimo. Só isso. Nós tínhamos uma parede que ela era torta, então a bancada ela tinha que vir reta e lá na ponta cortar tipo um triângulo, que ela não é retinha. E também eu queria uma bancada que tivesse uma saia. Então, o Marco cortou lá direitinho a madeira, cortou a madeira no tico-tico, né? E fez aqui o acabamento com uma saia grande. E depois, como tinha muito espaço, e eu queria ali aquele espaço de arrumação, o Marco pôs outra prateleira e eu inseri os cestos para ficar visivelmente bonito, porque é um lavabo, eu não podia deixar ali umas caixas qualquer aparecendo os produtos. Então, eu coloquei aqueles cestos de Vini, que eu comprei também à parte, e fiz aquela parte da bancada nesse estilo. Madeira, Vini, bacia de ágata, papel de parede, uma torneira que é de cozinha, que eu adaptei para a bacia de ágata, por quê? Uma torneira convencional da pia para lavar ali, ela não ia ficar bonita e não ia ter o caimento da água que eu queria. Eu queria que a água caísse, lavasse a mão e ficasse, que não espirrasse e que ficasse dessa forma. E eu consegui com essa torneira de cozinha. Então, peraí, vamos por partes, que tem bastante coisa aí. Vamos ainda na bancada. A ideia da saia ficou muito legal, porque você, com a saia, você acabou conseguindo esconder, né, o fundo da bacia, né, da pia, e o encanamento que vai lá para trás. Então, isso ficou muito legal. E a prateleira embaixo é uma grande ideia, porque é um espaço meio inútil, né? Normalmente ele fica vazio, então vocês conseguiram criar um espaço abaixo da bancada que dá para colocar várias coisas, tanto do ponto de vista de decoração, como esses cestinhos, tal, como também coisas de uso comum do lavabo. Então, ficou show de bola. Certo. Mas ainda pegando na questão do Flávio, a saia foi uma coisa que foi idealizada por nós dois, porque a ideia original não era ter aquela bancada, era reaproveitarmos um móvel antigo, mas a Sandra dizia que o móvel era muito baixo e então era necessário subir. Então eu cortei aquela saia, meti lá o móvel e meti a saia em cima. Nisto olhei e vi, não, este móvel fica feio, eu vou tirar o móvel
e vou meter a bancada direto. Então, a saia tem duas funções. Suportar a bancada e ajudar a esconder não só a parte de baixo da bacia, como o sifão. E como o sifão não ficava totalmente escondido, metendo os cestos de vime, ele fica imperceptível. Ninguém vê. Foi uma ótima opção, sem dúvida nenhuma, ficou muito legal. Parabéns para vocês pela ideia. Ainda falando da madeira, vamos para os outros móveis, porque aí resolveu um problema que a Sandra tinha e resolveu de uma maneira super descolada, porque vocês ocuparam os cantos da parede, né, que é um espaço normalmente não utilizado, e que para vocês deu para criar dois, se eu não me engano, né, dois móveis bem legais, grandes, que vocês usaram, se eu não estou enganado também, a mesma madeira que vocês usaram na bancada, é isso? Usámos o pinos e reaproveitámos duas portas que tínhamos aqui, que comprámos no... Posso dizer o nome? Pode dizer, não tem problema. No IKEA. O IKEA tem lá uma secção que é das oportunidades, que é peças. Tipo, há um móvel que se estraga, mas sobrou as portas, eles vendem as portas tipo baratinho. €1. €1. Que é para queimar, né? E nós encontramos aquelas duas portas e... Uma eu apliquei inteira, a outra cortei ao meio, deu para fazer o tampo do móvel de baixo e a porta. E o móvel de baixo serviu para esconder também a canalização e o esgoto do bidé, que a Sandra quis arrancar. Eu tirei o bidé, porque no lavabo não se usa bidé. E então eu tirei o bidé, e nesse espaço e é tudo muito prático, não tem pé, nada tem pé, é tudo aplicado diretamente na parede. E então fiz um largo, mais larguinho, mais altinho, cabe o balde de lavar o chão, bacias, cabe lá dentro desse maior. E no de cima dá para botar os estoques, arrumar os materiais da limpeza, e ficou tudo no seu lugar e arrumadinho como eu queria. Eu ia perguntar justamente da questão do bidê, mais por curiosidade. Aqui no Brasil, isso tradicionalmente todos os banheiros tinham bidê, era comum, fazia parte do jogo do banheiro. Mas já de uns anos para cá, isso tem acabado, né? As peças novas, os metais sanitários, as louças sanitárias novas não contemplam bidê, é uma coisa que está em desuso. Aí em Portugal também? Aos poucos. Aqui nós temos mais um banheiro e tem bidê. Tem bidê. Você vai nas lojas de material de construção, está lá o bidê virando com a sanita. Então tem com o vaso, no caso, né? Então tem tudo, ainda existe. E as pessoas antigas ainda usam muito. As antigas e as modernas. Eu não uso muito bidê, não. Acho que é uma coisa assim muito... É diferente de nós, no Brasil, que a gente toma 3, 4 banhos, se for preciso, por causa do calor. Não tem esse negócio de bidês, né? E aqui, a tendência é eu imaginar que aqui no Brasil o bidê tá saindo do banheiro, não tanto por desuso, mas muito mais por uma questão de espaço. Os banheiros estão cada vez menores aqui. Os dois banheiros, o da casa da sua mãe e mesmo o lavabo aí da casa de vocês, são enormes perto dos banheiros que normalmente a gente tem aqui nos apartamentos. São muito pequenos e o bidê ele é uma peça grande, ele ocupa um espaço significativo, igual ou maior do que o do vaso sanitário, né? Então, acho que mais por isso que estão eliminando essa peça dos banheiros. Para nós não fazia sentido ter o bidê no lavabo. Então, e para mim, o lavabo, sendo aqui próximo aqui dessa parte, eu queria que ele ajudasse a guardar as coisas que não consigo guardar da lavanderia na cozinha.
porque a máquina da roupa fica na cozinha, a máquina de secar fica na cozinha. Então, eu tinha que ter essa ideia, essa opção, né, de ter ali o espaço para armazenar as coisas todas guardadas, sem atrapalhar a função do lavabo, e que também não tirasse a beleza do lavabo. Eu sempre quis ter um lustre, um lustre no lavabo. E o Marco disse que nunca tinha visto uma coisa dessa. E olha, e não é só um lustre, é o lustre, né? Que lustre lindo, gente! Olha, aquilo chama uma atenção. Eu fico imaginando, pelas imagens, é muito rápido, não dá para ter a noção. Mas eu acho que aquelas pedras, a luz batendo nelas, deve dar um reflexo muito legal nas paredes, né? E a reação das pessoas, quando eu digo, um lavabo, é ali. A pessoa entra, acende a luz. Quando a pessoa entra e acende a luz, faz assim. Volta para trás e disse assim, o que é isso? Que bárbaro, muito, muito, muito legal. E o papel de parede? Como é que foi a coisa do papel de parede? Ficou lindo, né? A estampa que vocês escolheram é uma estampa belíssima, e vocês colocaram o papel de parede em cima do azulejo. Certo. Deu algum problema com o rejunte? Como é que foi isso? Foi fácil de aplicar? Foi fácil, igual como se estivéssemos a aplicar numa parede. Nós optamos por metê-lo direto no azulejo. Porquê? Como ele tem um padrão, como ele tem um padrão, disfarça um bocadinho aquelas irregularidades do azulejo. E então fica imperceptível. Você olha, e o papel de parede, ele não é um papel de parede qualquer, ele é um papel lavável. É vinílico. E ele é grosso. Não descolou, já tem 3 anos, não descolou nada, nem uma pontinha, que eu posso dizer, olha, descolou uma pontinha. Nada. Dá para lavar, é lavável? É lavável, né? Sempre quando eu faço a limpeza, eu vou com o pano e passo nele todo. Pano úmido? Não é esse pano. Não é torcido. Não é como se lava no banheiro com um balde de água. Aqui não se lava assim. Aqui se lava... Tem as maneiras certas de lavar as coisas. Claro. Sem jogar muita água. Então, aqui é assim. E pano entorcido, nunca descolou, está perfeito. E, Sandra, esse papel de parede, ele é daquele tipo que já vem com o adesivo, ou vocês têm que passar cola? Passar cola. Passa cola conforme está colocando. Passa a cola na parede, já vem a instrução, qual é a cola que a gente vai usar nesse tipo de papel, né? Porque tem vários tipos de papel. Esse papel tem um tipo de cola. A cola é dissolvida na água, é um pó, dissolvida na água, depois é pincelado e colocado no papel. E pronto, a gente vai... Aconselhamos sempre 2 pessoas. Sempre 2 pessoas. Por causa dos recortes, está sempre alinhado. Porque uma tem sempre de subir um escadote e a outra tem de ficar cá embaixo a ajeitar. Sempre 2 pessoas. Sozinho fica complicado, né, Marco? Pode haver muito desperdício de material. Eu vi que vocês optaram por pintar a parede... lógico, a parede que não tem o papel de parede, as outras paredes, pintar até uma determinada altura, de um tom mais escuro, para dar uma ideia de sobriedade, até com a luminária acabou ficando bem interessante, né? A escolha da cor, como é que foi isso? Então, o papel de parede, ele tem um pequeno rajadinhos de cinza chumbo, muito levezinho. E também tem dourado, tem branco. E eu optei por pôr um cinza chumbo, meia parede. Por que só meia parede? Porque havia, entre a parede de cima e a de baixo, tinha um desenho colorido do próprio azulejo. E eu não achava nada colorido lá dentro, nada. Não combinava nada. As minhas cores são de outras e eu não queria aquele colorido. Então, eu optei por fazer meia parede, que dava claridade, e, ao mesmo tempo, quando você olhasse,
estava uniforme, com a bancada, com as coisas todas que estavam ali. E a pintura foi a última coisa que nós fizemos. Porque a Sandra ainda estava indecisa se pintava ou não, se era uma boa aposta, se não era. Eu estava, eu não queria muito, mas a Sandra pintou e ganhou. Ficou muito lindo. A parte de cima, que vocês não pintaram, vocês mantiveram o azulejo que já estava. Original. Isso, né? Original. Perfeito. Ele é branco, ele tem um leve destampadinho quase invisível, mas é alto relevo, mas ficou perfeito, não fez contraste nem nada, combinou ali tudo na perfeição. E também quero também falar sobre um pormenor, não sei se é muito visível no vídeo, que é um buraco que estava na parede. Sim, logo de cara dá para ver quando ela passa, mostrando Exato. o antes. Tá lindíssimo o lavabo, mas tem um buraco ali na parede. Então, eu necessitei de passar a água, o tubo da água, para a área exterior, que é um projeto que ainda está em execução há 2 anos, falta tempo, que há de ser Área gourmet. área gourmet, e então eu tive de partir o azulejo. Embora eu tenha mais um azulejo a mais, que eu podia colocá-lo, eu optei por mostrar às pessoas que quando a pessoa não tem um azulejo igual, e se for pintar, que não há qualquer tipo de problema. Então, qual foi a solução que a gente arranjou? Arranjei um bocado de acrílico, de vidro acrílico, plástico, com a espessura do azulejo, cortei à medida, colei com gesso, que é fácil, para ser fácil de o retirar, porque aquilo tem uma torneira de segurança, e apliquei. Depois de pintado, ninguém nota que aquilo está lá. Se não ver o antes, ninguém sabe que aquilo tinha lá um buraco e que tem uma peça de acrílico. Muito boa sacada. E isso também, eu acho que fica bem perceptível no caso do banheiro da casa da sua mãe, né? Que o pessoal do prédio colocou um azulejo completamente diferente do azulejo que ela tinha, né? Um azulejo branco eles colocaram. O pessoal do prédio fez aquele desastre na coluna. Exatamente, exatamente. E você mostrou certinho, olha como tá feio, e depois de pintar você não percebe a diferença, parece que é o azulejo original. Embora eu diga que não fez milagre, mas que disfarçou bastante, disfarçou. Muito legal. E, ó, para finalizar, a decoração desse lavabo. Meu Deus do céu. Sandra, de onde você tirou essa ideia de pintar as coisas de cobre? Eu vi que você pintou a torneira, você pintou o engate do vaso sanitário, o registro, o porta-revista, a escova. Ficou muito lindo. Da onde você tirou essa ideia? Pronto, eu sou suspeita a falar sobre spray. Adoro um spray. Eu adoro um spray. Meu marido diz que tem gente que gosta de brilho, muito brilho. Eu gosto de spray. Então, eu queria, no papel de parede, tem lá um espinho que faz o desenho do papel, que é dourado. E eu disse, não pode ser prata, tem que ser dourado. Então, vamos dourar tudo, olha. Dourei a torneira, um spray, que é para metal. É um spray próprio para metal. E depois de pôr, põe um verniz por cima. Porque no nosso caso já tem 3 anos, mesmo a torneira, mesmo as peças que eu pego, está impecável, não descascou nada, tá dourado, dourado. Por quê? Porque foi colocado o verniz de spray após passar o spray dourado. Mas tem de ser um verniz próprio, porque há vernizes que se passa em cima da tinta e ela descasca. Ela fica craquelada. Tem de ser um verniz então próprio. Tem que ser mesmo o spray com o verniz que se pode usar junto. Fomos a uma loja de tintas, informámos sobre com uma pessoa que tem conhecimento. Exato. E ele aconselhou-nos um verniz próprio. Nossa, ficou muito bom, muito bom. E é importante essa dica de que não é só pintar, né? Você tem que usar o spray,
que tem a ver, que seja o spray para metal, e usar o verniz que tem a ver com esse spray também, para que você tenha a garantia de que aquilo que você fez vai ter um resultado duradouro. Ficou lindíssimo, lindíssimo. Essas peças, se fossem realmente douradas, o custo seria altíssimo, exorbitante, né? E do jeito que vocês fizeram, o resultado ficou muito bonito. Parabéns, viu, gente? Obrigada. A bacia de Ágata, voltando na bacia de Ágata, né, que é o lavatório lá, essa bacia eu pesquisei, mas procurei como é que eu ia pintá-la. Não encontrei na internet, nem no YouTube, em lugar nenhum. E então, lembrei-me que uma vez meu pai comprou tinta automotiva e pintou uma geladeira. E podia lavar, que era tinta de carro, não saía. E então eu lembrei e falei, tinta automotiva, vamos deixar isso e spray automotiva nessa bacia. E ficou. Parece nova a pia, incrível, incrível. Ficou muito, muito, muito bom. E o custo é bem baixo, nós gastamos muito pouco. O lustre, eu paguei 45 euros, foi um achado, tipo naquelas coisas que as pessoas... No LX. No LX. Foi bem garimpado. Sim, sim. Comprou usado, né? A Sandra gosta de garimpar. Eu não vejo graça no novo. Eu vejo graça no antigo que eu posso transformar no novo. Por isso o nome do canal. Às vezes nós temos grupo que as pessoas falam para a gente e dizem assim, ah, mas você não restaurou? Não, eu não restauro. Eu não restauro nada. Eu reaproveito aquilo que vai ficar bom na minha decoração. Reutiliza, né? Que é atual. Eu não posso pôr aqui um móvel escuro numa sala que eu quero tropical, não posso. Então, eu refaço a peça. E olha, uma coisa que é fundamental deixar claro para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Todas essas coisas que nós estamos mostrando e todas as coisas que vocês podem conhecer no canal do Marco e da Sandra, são eles que fazem, tá? Não é coisa terceirizada, não. São eles mesmos que têm a ideia e eles mesmos que colocam a mão na massa para concretizar essa ideia. Isso é lógico, vocês vão poder dizer agora para o internauta e para a internauta que está assistindo a gente, isso tem um outro sabor, um outro sentimento, né? Eu queria que vocês relatassem isso. Eu vou falar da casa. Sim, falas, tu gostas de falar do canal, daquilo que tu fazes. Quando viemos para essa casa, que era uma casa de família do avô dele, e eu vi muito potencial, muita coisa antiga, muitos móveis antigos, muita coisa que poderia melhorar para nós atual, família atual, né? Não família antiga, mas família mais atuais, com filhos e tal. Então, nós pedimos um orçamento completo, pedimos para a pessoa vir cada um orçamento. A gente ficou horrorizado com os valores, porque é muito caro renovar uma casa, muito caro. É mais caro você pagar uma pessoa para fazer do que você comprar um material de primeira para pôr. Então, eu cheguei à conclusão com o Marco que nós íamos fazer no nosso tempo livre, que a gente não só dedica nisso, a gente tem nosso trabalho, que nós íamos fazer, mas comprando bons materiais. Boa pintura, boa tinta, bom material, boa madeira, um bom azulejo, um bom porcelanato, tudo que fosse melhor, que nosso dinheiro pudesse comprar. Mas bom, mas barato. Barato, bom, mas barato. E nós mesmos fazer cada coisa da casa. Se não dá para fazer de um mês, faz em 2. Se não dá para fazer em 2, faz em 3. Mas nós que estamos a fazer. Cada cantinho aqui, já foi feito muita coisa, mas falta muita coisa também. Então, nós estamos indo aos poucos. Bem, aquilo que eu tenho a dizer é assim, dá trabalho? Dá. Dá dor de cabeça? Dá.
Mas a sensação, depois de feito, é indescritível. E quando a gente coloca amor naquilo que estamos a fazer, as coisas ainda ficam melhores. A gente descobriu que a gente é capaz de fazer muita coisa que a gente pensava que não era capaz. E a gente viu que somos capazes. Para ter uma ideia... Não só nós, como todas as pessoas são capazes. Desde que foquem e acreditem nelas próprias. Exatamente. Nossa, vocês são a razão da existência do nosso canal. É essa a realidade. A gente tem o canal justamente para que pessoas que colocam a mão na massa, que vão à luta, que sonham e concretizam os seus sonhos, que essas pessoas possam, de alguma maneira, dar dicas, contar suas histórias para que outras pessoas se motivem a fazer o mesmo. A gente só tem a agradecer imensamente para vocês. Obrigado. É um prazer enorme poder conversar com vocês e colocar no ar essa história de vocês, Marco e Sandra. Obrigado mesmo, viu? Obrigado nós, Flávio. Obrigada. A Sandra adora conversar. Ela começa a falar, nunca mais se cala. E você que está aí assistindo esse vídeo, dá um like se você gostou, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, porque é assim que a gente consegue continuar no ar e trazer outras histórias tão interessantes quanto as do Marco e da Sandra. Até lá!